Algumas mulheres não conseguem passar despercebidas. Não é pela roupa nem pela maquiagem. É pela presença, pelo olhar firme, pela forma como caminham, como entram em um ambiente e silenciosamente mudam a atmosfera. Elas carregam algo que o mundo sente, mesmo que não entenda. E é justamente isso que incomoda, que atrai, que desperta olhares e muitas vezes inveja. Porque quando uma mulher entende quem ela é e por que ela está aqui, não há nada que possa pará-la. Nem rejeição, nem traição, nem abandono, nem julgamento. Ela sabe o que carrega, e isso não dá para esconder. O propósito que Deus colocou dentro dela brilha mais do que qualquer tentativa de apagá-la. E quanto mais tentam empurrá-la para baixo, mais ela floresce. Se você tem vivido olhares tortos, críticas sem motivo, ou até pessoas se afastando do nada, talvez esse vídeo seja a sua resposta. Talvez seja a hora de entender que você não é problema. Você é presença. Você é resposta. E mulheres com propósito não se escondem. Elas enfrentam, elas inspiram e elas vencem. Se essa mensagem já começou a tocar o seu coração, se inscreva no canal, curta este vídeo e comente aqui embaixo. Deus me fez para brilhar, não para me esconder. 1. O brilho que vem de dentro. Você não precisa se explicar. Tem mulheres que nem abriram a boca ainda e já foram julgadas. Nem contaram sua história e já foram mal interpretadas. E sabe por quê? Porque o brilho que elas carregam por dentro fala antes que elas falem. É algo que não se compra, não se finge, não se fabrica. É presença, é propósito, é força. E quem tem isso, inevitavelmente vai incomodar. Porque o mundo se acostumou com gente superficial, com conversa vazia, com pessoas que vivem de aparência. E quando aparece alguém que carrega verdade, firmeza e direção, a reação é quase sempre a mesma: resistência, desconfiança, inveja. Mas deixa eu te lembrar de algo poderoso. Você não precisa se explicar para ninguém. Sua missão não é convencer os outros do seu valor. Sua missão é viver aquilo que você carrega. E quem tiver sensibilidade espiritual vai reconhecer. E quem não tiver, vai julgar mesmo, vai tentar desmerecer, vai querer diminuir. Mas tudo isso é apenas reflexo do que essa pessoa não consegue ver nela mesma. Quando uma mulher segura de si entra num ambiente, ela denuncia sem querer a insegurança de quem está à volta. E não é culpa dela. Ela não está tentando se exibir, nem competir. Ela só está sendo quem é. E só isso já é demais para quem vive se escondendo. Você já se sentiu estranha por ser intensa demais? Já tentaram te fazer acreditar que você era exagerada, complicada, orgulhosa ou até fria? Pois eu quero te dizer que talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez você só estava perto demais de pessoas pequenas que nunca suportariam uma mulher grande. Mulheres com propósito são difíceis de serem compreendidas porque elas não vivem em função da aprovação alheia. Elas não andam em círculos. Elas não precisam se adaptar para caber no mundo dos outros. Elas têm rota própria, têm convicções firmes, têm uma bússola que vem de dentro. E por isso vivem de forma tão diferente. E por isso incomodam. E você precisa entender isso de uma vez por todas. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai querer te ver bem. Mas isso não pode te paralisar. Não tente apagar o seu brilho para confortar a insegurança de ninguém. Você não nasceu para se esconder, nem para se moldar à opinião dos outros. Você nasceu para cumprir um propósito, e isso vai exigir coragem. Vai exigir silêncio em momentos de julgamento, firmeza em tempos de crítica e discernimento para não tentar explicar demais aquilo que só Deus pode revelar. Quem não tem sensibilidade espiritual vai olhar para você e enxergar arrogância onde há apenas segurança. Vai ver orgulho onde existe apenas amor próprio. Vai chamar de soberba aquilo que na verdade é maturidade emocional. E você precisa estar preparada para isso. Precisa ser maior do que as interpretações rasas sobre quem você é. Deus não te chamou para ser entendida por todos.
Ele te chamou para ser fiel ao que você carrega. Tem um fogo dentro de você que não pode ser abafado só porque outros preferem o frio da neutralidade. Tem uma missão em você que vai te exigir se posicionar, mesmo quando te chamarem de difícil. E deixa eu te lembrar, quem carrega luz sempre atrai olhares e também sombras, mas você não precisa se esconder delas. Você foi feita para iluminar. Se você vive se explicando, se justificando, se diminuindo para caber, talvez seja a hora de parar. Hora de lembrar quem você é. E mais importante, de quem você é. O seu brilho não depende da permissão de ninguém. Ele vem de dentro. E o que vem de dentro, ninguém pode tirar. Você não precisa pedir licença para ser forte. Você não precisa abaixar a cabeça para ser aceita. Você não precisa se calar para ser amada. Você precisa apenas ser inteira, ser você. E isso, minha irmã, já é luz suficiente para abrir os olhos de quem ainda vive no escuro. Continue. Você está exatamente onde deveria estar. E quem não conseguir enxergar isso é porque ainda não tem olhos para ver. 2. Toda mulher com propósito vai incomodar alguém, e isso é bom. Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente se incomodam com a sua presença, mesmo sem você ter feito nada contra elas? É como se o simples fato de você existir com força, com postura, com clareza de quem você é, já fosse um gatilho para o incômodo delas. E sabe por que isso acontece? Porque uma mulher com propósito é como um espelho. Ela revela o que os outros ainda não resolveram dentro de si, e o que não está resolvido geralmente ataca aquilo que está firme. Tem gente que vai te olhar com admiração, mas nunca vai ter coragem de dizer isso. Pelo contrário, vai tentar te desmerecer, rir de você pelas costas, inventar histórias, plantar dúvidas. Mas isso não é sobre você, é sobre o que você desperta nelas. Pessoas vazias se incomodam com gente cheia de propósito. Pessoas frustradas se incomodam com quem tem direção. Pessoas que desistiram de si mesmas se incomodam com quem continua tentando. Você não está sendo odiada porque está errada. Está sendo odiada porque está acertando. E acertar para muita gente é uma afronta. Há quem pense que viver com propósito é fácil, bonito, cheio de aplausos e reconhecimento. Mas a verdade é que o caminho do propósito também é solitário, porque ele é seletivo. Nem todo mundo vai conseguir caminhar com você. Nem todo mundo vai suportar te ver crescendo. Tem pessoas que te aplaudem quando você está por baixo, mas somem quando você começa a levantar. E isso dói, mas essa dor também te ensina. Ela filtra, ela revela quem realmente caminha por amor e quem só estava por conveniência. E mesmo assim, vale a pena continuar. Mesmo com os olhares atravessados, com as conversas pelas costas, com os julgamentos injustos. Porque no fundo, esses incômodos todos são sinais. Sinais de que você está mexendo onde precisa mexer. Sinais de que você está rompendo barreiras, quebrando ciclos, desafiando padrões. E quem desafia padrões sempre gera desconforto. O mundo se acostumou com mulheres que se calam, que se dobram, que se apagam para manter a paz. E quando aparece uma mulher que não baixa a cabeça, que se posiciona, que sonha alto, a paz deles se transforma em guerra interna. Mas essa guerra não é sua. Você não tem que carregar o peso da insegurança alheia. Você só tem que continuar. Não tente ser aceita onde sua missão é causar desconforto. Deus não te levantou para ser popular, Ele te levantou para ser firme. E firmeza assusta, firmeza incomoda quem vive no raso, mas firmeza também inspira, firmeza liberta, firmeza transforma. E se hoje você está gerando esse tipo de reação ao seu redor, saiba que isso é um bom sinal. É sinal de que você está viva por dentro. É sinal de que sua presença carrega movimento. E quem carrega movimento sempre vai sacudir ambientes estagnados. Pare de pedir desculpas por ser quem você é. Pare de tentar caber em lugares onde você já transborda. Você não foi feita para agradar a todos. Foi feita para viver em paz com a sua verdade. E quem tiver maturidade emocional vai te aplaudir por isso. Quem não tiver, vai se afastar. E tudo bem.
A vida tem essa maneira sutil de separar o que não te acrescenta. Confie nisso. E se hoje você sente que está sendo alvo de críticas, invejas ou rejeições, lembre-se de que isso não é sinal de fracasso, é sinal de impacto. Você está impactando pessoas, despertando consciências, mudando atmosferas. E isso às vezes custa caro, mas é o preço da grandeza. É o preço de quem escolheu não viver uma vida comum. Você não é comum. E mulheres que não são comuns jamais passarão despercebidas. Continue incomodando, continue gerando reações, continue sendo quem você é, sem se esconder, sem se justificar, sem se moldar. Você é a resposta para um tempo onde tanta gente vive perdida. E se o seu brilho ofusca, isso não é problema seu. É sinal de que você carrega luz, e luz foi feita para iluminar, não para agradar. E você, mulher com propósito, nasceu para isso. Nasceu para causar impacto, mesmo que nem todos aplaudam. Então continue, porque a sua firmeza está libertando outras mulheres ao seu redor. E isso, minha irmã, é o maior sinal de que você está no caminho certo. 3. Você aguenta tudo isso porque foi preparada para carregar o que carrega. Tem mulheres que impressionam pela força, mas poucas sabem o preço dessa força. Porque o que hoje é maturidade, ontem foi dor. O que hoje é sabedoria, já foi confusão, desespero, noites sem dormir. Ninguém nasce pronta. Mas algumas mulheres escolhem crescer onde outras escolheram parar. E é aí que mora a diferença. Mulheres com propósito carregam marcas que não são visíveis a olho nu, mas que contam histórias de superação, de fé, de resistência. Elas suportam o que muitas não imaginam e continuam sorrindo, continuam amando, continuam servindo, porque sabem que tudo tem um motivo. Sabem que o peso que carregam hoje foi moldado por Deus para algo maior. Você já se perguntou por que sua caminhada foi tão mais difícil do que a de outras pessoas à sua volta? Já se pegou pensando por que teve que enfrentar abandonos, traições, decepções tão profundas, enquanto outras parecem viver com tudo mais fácil? Pois eu quero te lembrar, Deus prepara vasos fortes para propósitos grandes. E quanto maior o propósito, mais intensa é a preparação. Você não é fraca por ter sofrido tanto. Você é forte por ter passado por tudo isso e ainda estar de pé. Não é qualquer uma que aguenta os desertos que você enfrentou. Não é qualquer uma que sobrevive à solidão, aos silêncios, aos nãos que você ouviu. Mas você sobreviveu. E mais do que isso, você amadureceu, cresceu, floresceu no meio da dor. As dificuldades que você enfrentou não foram castigo, foram treinamento. Enquanto outras estavam reclamando, você estava sendo lapidada. Enquanto muitos se vitimizavam, você escolheu continuar. E isso é raro. Isso é precioso. Porque uma mulher com propósito não foge da dor, ela a transforma. Transforma luto em luta, transforma abandono em independência, transforma rejeição em liberdade. E essa força que você carrega hoje não veio fácil, mas veio verdadeira. Ela foi construída no campo da batalha real. Por isso, você é respeitada sem nem precisar falar. Quem sente sua energia sabe. Ali está alguém que venceu guerras internas profundas. Você aguenta porque foi preparada. Deus nunca colocou sobre você um peso maior do que sua estrutura pode suportar. E se às vezes parece que tudo é demais, é porque você está carregando algo que outras pessoas não suportariam por um único dia. Isso não é arrogância, é consciência. Você tem consciência da sua capacidade. Você tem clareza do seu papel. E por isso continua firme mesmo quando tudo parece desabar. Você já chorou em silêncio, já engoliu palavras, já dormiu sem respostas, já acordou sem forças. Mas mesmo assim não parou. E isso é o que te diferencia. Enquanto o mundo quer velocidade, você tem profundidade. Enquanto muitos vivem de aparência, você vive de essência. E isso te faz rara. Ser uma mulher com propósito é aceitar que o processo nunca será leve, mas será necessário. É entender que cada dor tem uma utilidade.
Cada rejeição ensinou você a se amar mais. Cada porta fechada te levou a buscar novas direções. Cada perda te fez valorizar o que realmente importa. Você não é uma vítima da vida. Você é uma obra-prima em construção. E esse processo de lapidação é contínuo. Você ainda está sendo moldada para suportar ainda mais glória. Não se esqueça, o mesmo fogo que destrói também purifica. E você foi purificada no fogo, foi refinada nos desertos. E hoje carrega uma força que só quem viveu de verdade pode entender. Então, quando alguém perguntar por que você é tão intensa, tão firme, tão decidida, apenas sorria. Não precisa explicar nada. Você não é assim por acaso. Você é assim porque foi forjada. Você é o resultado de processos que muitos nem imaginam. E mesmo que alguns tentem te rotular como fria, arrogante ou distante, você sabe, é apenas proteção. Você aprendeu a se blindar para não se perder. Aprendeu a se amar para não aceitar migalhas. Aprendeu a se priorizar para não cair nas armadilhas emocionais de novo. E isso é força, isso é crescimento, isso é maturidade. Você aguenta tudo isso porque o céu sabe o que colocou dentro de você. Não é peso demais, é missão. E missão só é entregue a quem tem estrutura. Você tem estrutura emocional, espiritual e mental para ir muito além. E se ainda duvida disso, olhe para tudo que já venceu. Você não está no ponto de partida. Você já percorreu um longo caminho. E se chegou até aqui, pode ir até onde Deus quiser te levar. Continue. Você foi preparada para isso. E nada, nem ninguém vai impedir o que já foi determinado sobre a sua vida. 4. Mulheres com propósito não se comparam. Elas inspiram. Uma das maiores libertações da vida é parar de se comparar com os outros. E mulheres com propósito já entenderam isso. Elas não estão competindo por atenção, por validação, nem por espaço. Elas sabem quem são, sabem o que carregam, sabem que o tempo delas é único, o processo delas é diferente e o chamado delas é exclusivo. Por isso, quando uma mulher com propósito vê outra crescendo, ela não sente inveja, ela sente inspiração, ela vibra, ela aplaude, porque ela sabe que o sucesso de uma mulher nunca diminui a luz da outra. Pelo contrário, fortalece. Comparação é a armadilha que paralisa mulheres incríveis todos os dias. É o que faz você olhar para a vida dos outros e esquecer da beleza do que está vivendo agora. É o que faz você duvidar da sua capacidade, questionar seu valor, diminuir sua força. Mas uma mulher com propósito não entra nesse jogo. Ela aprendeu que cada uma tem seu tempo, seu estilo, sua maneira de florescer. E flores não competem, elas apenas florescem. Cada uma à sua maneira, no seu tempo, com sua cor e sua beleza única. Você não precisa ser como ninguém para ser extraordinária. Você não precisa falar como fulana, se vestir como ciclano, ter a vida da outra para ser feliz. Você só precisa ser você. E isso, quando feito com verdade, já é admirável. Porque a autenticidade é rara. Enquanto muitas vivem se moldando ao padrão da moda, ao que os outros dizem, ao que agrada os algoritmos, você pode escolher viver com verdade. E verdade nunca sai de moda. Ela atravessa o tempo. Ela permanece. Uma mulher com propósito é como um farol. Ela não corre atrás de holofotes. Ela ilumina o que está ao redor. Ela guia, ela orienta, ela inspira. E faz isso sem gritar, sem forçar, sem precisar disputar espaço com ninguém. Ela apenas é. E isso é o suficiente. A sua presença comunica força, mesmo no silêncio. Seu olhar transmite maturidade, mesmo sem palavras. Sua postura grita, eu sei quem eu sou. E isso é poder. É poder sem arrogância. É força com doçura. É maturidade com leveza. Enquanto algumas vivem esperando aprovação, a mulher com propósito já se aprovou. Ela sabe que o mundo não vai aplaudir toda vez que ela der um passo certo. Mas isso não a detém. Ela caminha mesmo sem aplausos. Ela segue mesmo sem likes.
Porque sua motivação não é externa, é interna. Ela tem uma convicção tão profunda que não precisa ser reafirmada o tempo todo. Ela não mendiga a atenção porque está cheia por dentro. E quem está cheio transborda. Não compete, não inveja, não se perde tentando ser o que não é. Você já percebeu como é libertador estar ao lado de uma mulher que se conhece? Ela não te olha como rival, ela te olha como aliada. Ela não precisa te diminuir para se sentir melhor. Pelo contrário, ela te levanta, ela te encoraja, ela te desafia a ser melhor, não por competição, mas por inspiração. Esse é o poder da mulher com propósito. Ela transforma ambientes com sua presença. Ela não precisa subir pisando nos outros, porque ela entende que a verdadeira grandeza é coletiva. Ela sabe que quando uma vence, todas avançam. Se você tem vivido crises de identidade, se questionado demais, se sentindo inferior, vendo a vida das outras nas redes sociais, respira fundo agora. Você não precisa ser ninguém além de você. Você foi criada de forma única, original, intencional. Deus não comete erros. Ele te desenhou com exatidão, mas com talentos, com falhas, com histórias que só você tem. E é isso que te faz especial. Pare de se comparar com mulheres que estão em outra estação da vida. Pare de medir sua velocidade pela rota dos outros. Seu tempo é seu. E quando você aceita isso, a paz chega, a leveza volta e a confiança floresce. Mulheres com propósito sabem que sua caminhada é individual, mas seu impacto é coletivo. Por isso, elas vivem com os olhos no alto e os pés firmes no chão. Sabem que estão aqui por algo maior. Sabem que cada passo conta e por isso caminham com intencionalidade, com propósito, com verdade. E essa verdade liberta outras mulheres, inspira outras almas, restaura outras forças. Você não precisa competir, você só precisa continuar sendo você, mas cada vez mais segura de si, mais consciente do que carrega, mais firme em sua identidade e mais generosa em compartilhar luz. Porque mulheres com propósito não brigam por espaço, elas criam espaço, elas inspiram confiança, elas ensinam mesmo sem perceber. E você sim, você também é uma dessas. Só precisa lembrar disso quando o mundo tentar te fazer esquecer. 5. Você foi feita para ser vista, não para se esconder. Quantas vezes você já sentiu vontade de se encolher só para não incomodar? Quantas vezes se calou para manter a paz? Quantas vezes escondeu seu brilho com medo de ser mal interpretada, de ser julgada, de parecer demais? Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a clareza. Você não foi criada para ser invisível. Você não nasceu para se esconder. Você foi feita para ser vista, para ser percebida, lembrada, escutada. E não tem nada de errado nisso. A sociedade tentou por muito tempo fazer mulheres acreditarem que humildade é sinônimo de submissão total, de silêncio, de apagamento, mas não é. Humildade é ter consciência do seu valor, sem precisar gritar, mas também sem se esconder. Quando Deus te criou, Ele não te fez com menos brilho do que ninguém. Ele te colocou no mundo com uma missão, com uma voz, com uma luz. E luz não se esconde debaixo da mesa. Luz foi feita para ficar no alto, para iluminar tudo ao redor. Você tem dons que não foram dados para serem guardados. Tem ideias que precisam ser ditas. Tem visões que precisam ser compartilhadas. Tem sabedoria que pode curar outras vidas. E cada vez que você se cala por medo, por vergonha, por insegurança, você está sufocando aquilo que Deus plantou em você para florescer. Você não é exagerada, você é intensa. E intensidade não é defeito. É combustível para mover coisas grandes. Você não é mandona, você é líder. Você não é difícil, você tem padrão. Você não é orgulhosa, você tem amor próprio. E todas essas qualidades, quando mal interpretadas, tentam te colocar dentro de uma caixinha pequena onde você não cabe mais. Mas chega disso. Chega de abaixar os olhos, de encolher os ombros, de silenciar sua opinião. Você foi feita para se posicionar, para se expressar,
para influenciar. Mulheres com propósito carregam presença. Elas não precisam levantar a voz para serem ouvidas, porque sua vida fala, sua postura fala, seu olhar fala, e isso incomoda quem ainda vive na superfície. Mas você não tem que se desculpar por isso. Você não tem que pedir permissão para ser forte, firme, diferente. Pelo contrário, você tem que continuar, e cada vez mais alto, mais firme, mais visível, porque tem outras mulheres observando você em silêncio, buscando coragem para também se levantarem. E se você se esconder, talvez elas nunca se sintam encorajadas a aparecer. Você foi feita para ser referência, para ser voz ativa em um mundo que ainda tenta calar mulheres decididas. Você foi feita para ocupar espaço, para se destacar sem culpa. Isso não é vaidade, isso é propósito, é identidade, é consciência de missão. E o mundo precisa de mulheres conscientes do seu valor. De mulheres que se levantam sem precisar pisar em ninguém, mas também sem se submeter a qualquer coisa. Você é essa mulher. Você já passou tempo demais tentando se adaptar, tentando ser aceita, tentando evitar o desconforto dos outros. Mas agora é hora de ser inteira. E quem não suportar sua luz, que aprenda a usar óculos escuros. Quando você se esconde, você não protege ninguém. Você apenas nega ao mundo a chance de ser transformado por aquilo que você carrega. Quando você se anula, não está sendo humilde, está sendo injusta com o dom que Deus colocou em você. Você não foi feita para andar em silêncio o tempo todo. Você tem autoridade emocional e espiritual para se levantar. Tem estrutura para influenciar com sabedoria, com empatia, com verdade. E precisa entender isso de uma vez por todas. Sua visibilidade não é ameaça, é resposta, é cura, é direção para outras vidas. Você não está aparecendo demais. Você está apenas assumindo o lugar que já é seu. E quanto mais você se posiciona com verdade, mais portas certas se abrem. Portas que não exigem que você se diminua, mas que te recebem como você é, com sua história, com suas marcas, com sua força. Porque o mundo precisa exatamente disso. De mulheres reais, inteiras, conscientes, presentes. Não de cópias barulhentas, mas de presenças silenciosamente transformadoras. Então, se hoje você sente que está crescendo, sendo vista, chamada, convidada, destacada, não fuja. Não pense que é sorte nem exagero. É propósito. É resposta ao processo que você suportou em silêncio por tanto tempo. Agora é hora de aparecer, de ser luz, de ser farol. Você não está tirando o lugar de ninguém, está ocupando o seu. E quanto mais fizer isso com coragem, mais outras mulheres serão libertas do medo de brilhar. Você foi feita para ser vista e o mundo precisa da sua luz. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você se acendeu. Talvez uma lembrança do que você já foi. Ou, quem sabe, uma confirmação do que você está se tornando. Mas uma coisa é certa. Você não é qualquer mulher. Você é propósito em forma de gente. Você é a resposta de Deus para muitos ambientes. E mesmo quando tentarem te apagar, sua essência vai continuar brilhando. Porque não é sobre aparência. É sobre presença, e a sua presença carrega força, visão e identidade. Não tenha medo de ser vista. Não se envergonhe da sua intensidade, da sua firmeza, do seu brilho. Você foi feita para ocupar espaços com verdade, não com perfeição. E quanto mais você assumir isso, mais liberdade vai sentir. Você não está sozinha nessa caminhada. Deus está com você, e nós também estamos. Esse canal é seu porto seguro, um lugar onde sua força é celebrada e sua dor é acolhida. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com outra mulher que também precisa se lembrar de quem ela é. Curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Eu fui feita para ser luz e não vou me esconder. Que Deus te fortaleça, te ilumine e te levante ainda mais. Você nasceu para brilhar.